Olá, boa tarde, Nelson. Tudo bom? Me escuta? Boa tarde, Francisco. Tudo bem? Maravilhoso dia para um webinar, hein? Opa, perfeito. Bom, então vamos se apresentar para o pessoal. Já está chegando uma galera aí que eu estou percebendo. Boa tarde a todos. Então, o César já está aí conosco, o Nixon, Samuel, Carlos. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Legal. Bom, então, pessoal, prazer. Eu me chamo Francisco Neliton, trabalho aqui na Mitutoyo no departamento de engenharia de aplicação, né? Esse webinar vai ser transmitido aí junto ao Nelson, então nós dois estaremos participando. Nelson, quer se apresentar um pouquinho? Vamos lá, pessoal. Aqui é o Nelson da Cunha, trabalho aqui na Mitutoyo há um bom tempo na engenharia de aplicação e vendas e vamos estar mais uma vez partilhando desse espaço, momento, tempo aí, para dividir algumas informações sobre soluções metrológicas. Eu estou de máscara, atendendo aos protocolos do anti-Covid, porque também nessa sala ocupa junto com a gente aqui o nosso maestro do webinar, o Osmar, que é quem faz a produção do evento. Perfeito, perfeito, Nelson. Bom, eu estou fora, estou em outra sala, por isso eu estou sem máscara, tá? Mas vale lembrar o porquê o Nelson está com essa máscara aí, tá bom? Beleza? Bom, então, pessoal, eu vou startar a nossa apresentação aqui, né? Só um instante. Então, vamos desligar as câmeras agora e transmitir a apresentação. Então, sejam todos bem-vindos ao webinar da Mitutoyo, mais uma vez, né? O webinar hoje ele vai acontecer com o tema Soluções para Medição Automotiva e logo em seguida a gente vai dar continuidade com o lançamento da Carbistrato, né? Uma nova máquina de medição por coordenadas que será lançado aqui, né? Neste webinar. Então, vamos lá. Começando então, né? O webinar ele vai ser dividido entre essas duas partes: soluções para medição automotiva e lançamento da Carbistrato, né? Já me apresentei, eu sou Francisco Nélito, técnico de engenharia de aplicação, né? E posteriormente o lançamento da Carbistrato junto ao Nelson, gerente de engenharia de aplicação. Antes de começarmos, gostaria de deixar alguns avisos aqui, né? Que seria o acesso desse webinar aqui, você consegue assistir ele tanto pelo tablet, ou smartphone e computador, né? Então pode assistir aí de onde você estiver. O webinar ele conta com chat ao vivo, ou seja, eu consigo interagir com vocês, né? Eu consigo ver o que vocês estão digitando aí, né? Então a gente consegue interagir. A previsão de duração é entre 1 hora e 50 minutos, podendo ser um pouquinho menos, tá? E junto ao webinar, a gente vai ter aí o certificado de participação, que vai ser encaminhado em até 24 horas após o evento, beleza? Então, pessoal, vamos começar aqui com soluções para medição automotiva, onde eu serei o responsável por essa parte da apresentação, né? E começando pelo bloco de motor e cabeçote. Né? Essa apresentação ela vai ser da seguinte forma: eu vou expor aqui para vocês uma peça, né? Eu vou falar o que é essa peça, quais as partes dessa peça e o seu funcionamento, e também as características que são controladas, né? As mais comuns, tá? Isso varia um pouquinho, porque dependendo do fabricante, pode ser que um faça alguma medição que está aqui nas características, outro não faz, né? Mas essas são as mais comuns em si. Então, falando sobre o bloco de motor e cabeçote, né? O conjunto bloco de motor e cabeçote, ele funciona como uma caixa, né? E uma tampa que serve para acomodar diversos componentes que formam em si o motor, né? Então, é bem simples o conceito. As partes do bloco de motor, então, são o cilindro, né? Onde a gente encontra ali os pistão, montagem da bomba de água, o apoio do virabrequim, montagem do filtro de óleo, montagem do distribuidor e montagem da bomba de combustível. Normalmente segue esse layout, mas pode ser que varia de fabricante para fabricante também. Já no cabeçote a gente tem os furos de admissão, furos de exaustão,
acoplamento de válvulas, né? E superfícies para montagens da junta do cabeçote e também o apoio do eixo comando de válvulas, né? E o funcionamento seria basicamente como descrito na explicação do que é o bloco de motor e cabeçote, é justamente armazenar todos os componentes ali que fazem o funcionamento do motor. Na parte de características controladas, a gente tem a medição de diâmetro dos furos, né? Então é bem perceptível ali, bastante furos, né? Medição de planicidade, medição de circularidade, cilindricidade, concentricidade, rugosidade e também dureza, né? Com base nisso, eu gostaria de apresentar aos senhores e senhoras soluções de medição Mitutoyo, né? Então a gente tem aqui uma máquina lançamento, né? A Crista V. Essa máquina ela tem a compensação de temperatura, um diferencial, né? Então, algumas máquinas tridimensionais elas precisam trabalhar numa temperatura padrão de 20 graus, mais ou menos 1 grau, né? Essa máquina ela tem a compensação de temperatura, onde ela consegue trabalhar de 16 até 26 graus Celsius, tá? Ao lado vocês estão vendo aí um selo Smart Factory Mesorlink e Mitutoyo Comig, né? Smart Factory seria referente à indústria 4.0. Então, sempre que esse logo aparecer, significa que esse equipamento ele tem os conceitos de indústria 4.0, tá? E junto a isso, o Mesorlink, que é a plataforma de gerenciamento, monitoramento dos dados de medição, que faz ali com que também nós temos esse conceito de Smart Factory nos nossos equipamentos. E já do Mitutoyo Comig, os nossos kits de fixação, né, onde você pode utilizar para justamente fazer a montagem e fixação das peças para medição nesse equipamento, né? E a Crista V, ela consegue fazer a medição de até 6 características, né? Ou seja, a gente em um único equipamento consegue controlar 6 características que talvez em uma outra situação seria necessário outros instrumentos ou outros equipamentos, né? A Crista V atende a medição de diâmetro, planicidade, circularidade, cilindricidade, concentricidade e rugosidade, ou seja, a única característica que não atendeu aqui foi a parte de dureza, né? Outra máquina é a Mac V. Essa máquina é um pouco diferente da Crista V. Ela é uma máquina ideal para você trabalhar inline, ou seja, no chão de fábrica. Então, a gente tem uma ilustração aí que diz exatamente como essa máquina trabalharia na linha de montagem, onde a gente tem as peças passando e essa máquina ela consegue ali fazer as medições, né? E aí você não tem a necessidade de retirar essa peça e levar ela até um laboratório para fazer medição, né? Ela consegue fazer a medição inline. Por isso, uma solução para a medição inline, né? Essa máquina ela também atende a 6 características de medição, sendo ela a medição de diâmetro, planicidade, a circularidade, cilindricidade, concentricidade e rugosidade, né? Estranho, apareceu aí algumas características que talvez aí os usuários de máquina tridimensional não conheçam, como, por exemplo, medir rugosidade numa máquina tridimensional, né? Isso porque você consegue fazer a troca dos sensores, né? Então, possibilita aí a troca dos sensores dos equipamentos e você consegue fazer medição de rugosidade e, enfim, né? Aqui, partindo para um equipamento onde a gente tem uma única característica de medição, que é a medição de rugosidade, né? Esse equipamento ele tem uma conectividade dos dados de medição utilizando o Wave, né? Então, logo abaixo ali do Mesorlink Smart Factory, a gente tem o Wave, que é basicamente um transmissor e um receptor, onde a gente consegue fazer o envio dos dados de medição para um computador, né? E posteriormente colocar isso também no Mesorlink, né? A medição de rugosidade no bloco de motor é bem importante por conta dessa superfície de platô, né? Que é gerada através do processo de brunimento, e essa superfície de platô ela serve justamente para acomodar óleo ou líquidos refrigerantes para fazer para não
deixar com que uma peça desgaste a outra, né? Então, ou seja, essa é uma rugosidade proposital na peça, né? E ela é controlada também aí no bloco de motor. Aqui no durômetro HR600, a gente tem esse equipamento, é um lançamento Mitutoyo também, né? Ideal para medição do bloco de motor, até por conta da capacidade de peso, né? Que vai até 100 kg. Então, você consegue colocar ali com tranquilidade o bloco de motor, apoiar ele na base, na mesa do durômetro e fazer essa medição. E uma coisa bem interessante é que esse durômetro ele também tem a conectividade de dados com Wave. Você consegue conectar um transmissor junto ao durômetro e enviar esses dados de medição de dureza para um computador e não tem ali a perca da confiabilidade desses dados. Partindo para uma próxima peça, a junta de cabeçote, que é um componente que fica entre o bloco de motor e o cabeçote, que serve para fazer vedação e evitar qualquer vazamento de gás da câmara de combustão, né? Ou seja, quando o motor está funcionando, né, a gente tem ali a emissão de alguns gases, e esses gases eles não podem fugir por meio de junção de peças. Então, a junta de cabeçote serve justamente para isso. E existem outros tipos de juntas também, que fazem partes que precisam ser montadas, de partes que precisam ser montadas. Por exemplo, no coletor de admissão e coletor de exaustão. O cárter também, né? Em outros locais, como a ilustração do funcionamento. As partes da junta de cabeçote, a gente tem basicamente os furos para passagem de óleo, furos dos parafusos, furos para passagem de água e furos do cilindro, né? E tem bastante furo, então as características controladas são basicamente medição de diâmetro, posição dos furos, medição de forma, né? A gente vai ver o porquê dessa medição de forma e medição de raio também em algumas ocasiões. Diferente dos equipamentos tridimensionais, que a gente conhece bastante por conta da medição por toque, aqui a gente tem a Quick Vision H4, que é um equipamento que tem uma enorme velocidade de medição e precisão, e a medição ela é feita sem contato algum, né? Esse equipamento ele consegue fazer a medição das 4 características, ou seja, se você tem esse equipamento, você consegue fazer todas as medições necessárias na junta do cabeçote, que seria a medição de diâmetro, posição dos furos, medição de forma e medição de raio, né? Essa medição de forma seria a medição de abaulamento, né? Ou seja, um ressalto no cordão, né? E aí utilizaria um software nesse equipamento chamado Form 3 Pack, né? Ou seja, a gente consegue migrar um outro software de um outro equipamento nessa Quick Vision e fazer esse tipo de medição de forma, né? Evitando que você tire essa peça e leve ela até um outro equipamento para fazer medição. Ou seja, você consegue fazer todas as medições em um único equipamento. E você também consegue utilizar o Mitutoyo Comig, que é o nosso kit de fixação, e ele é um kit especial, né? Onde a gente tem alguns furos, onde tem a passagem da luz, né? Para fazer esse tipo de medição, diferente da máquina tridimensional, né? Essa luz, ela que auxilia na visualização da câmera da Quick Vision. Depois a gente tem a Quick Image, né? É uma máquina também da Mitutoyo de medição sem contato, né? E ela conta com uma tecnologia One Click. O que seria essa tecnologia One Click, né? Digamos que esse equipamento ele pode ficar no recebimento ou na própria produção, e a pessoa que for operar não precisa necessariamente de um treinamento avançado. Por quê? Uma outra pessoa ela pode programar esse equipamento com a peça de medição, né? Com uma peça de medição e deixar esse equipamento lá na produção. Quando o operário for medir, ele precisa apenas dar um clique no mouse para fazer todas as medições. Ele referencia a peça e a máquina vai fazer todas as medições para ele, tanto de diâmetro, posição dos furos e medição de raio. Esse equipamento ele consegue fazer medição de até 3 características, né? Esse é um diferencial aí que agrega velocidade de medição também, né? E não tem tanto preparo para você poder utilizar um equipamento desse. O Form Trace Avant
é um produto lançamento da Mitutoyo também, que faz medição de contorno e rugosidade em um só equipamento, ou seja, ele é capaz de fazer esses dois tipos de medição, né? E ele seria apropriado para a peça junta de cabeçote para essa medição do abaulamento do cordão, né? Então, às vezes você já tem alguns outros equipamentos que fazem as medições das outras características, né? Mas precisa de um equipamento para fazer a medição de forma, você pode aí agregar com Form Trace Avante. Partindo para a nossa próxima peça, a gente tem o bico injetor de combustível, que é um componente do conjunto de injeção eletrônica, que é responsável por injetar, né, ou pulverizar a gasolina na câmara de combustão. As partes do bico injetor de combustível são o bico de pulverização, né? Internamente, ele tem uma agulha, a mola de retorno, solenoide, conexão elétrica e a própria entrada do combustível pressurizado, né? E como que funciona? Basicamente, a gente tem o bico injetor de combustível, a solenoide, quando ela é ativada, contrai essa agulha e libera a passagem do combustível, né? E aí tem uma série de comandos que fazem essa solenoide ela ser acionada. E aí, ao lado, a gente também tem ali, né, uma ilustração onde mostra a vela fazendo a faísca, né, a entrada de ar junto com a entrada de combustível na câmara de combustão, né? As características controladas no bico injetor de combustível são elas os diâmetros dos furos do bico, diâmetro da agulha, o perfil da agulha é bem importante também, a medição de circularidade, cilindricidade e rugosidade. Para esse tipo de medição, a gente conta com a MyScan Vision, né? Ele também é um equipamento de medição por imagem, mas diferente da QI, né, que é Quick Image, ela consegue fazer medição tanto por imagem quanto por toque, né? Esse é um diferencial desse equipamento também. E por que ele foi selecionado para fazer a medição do bico injetor de combustível, especificamente até de 5 características, sendo ela diâmetro dos furos do bico, que essa seria bem importante. Então, ali do lado do equipamento, a gente tem algumas ilustrações, são as pontas, né, de medição desse equipamento, onde a gente tem pontas com até 15 microns, né, de diâmetro, que conseguem fazer essa medição do furo do bico do injetor de combustível, que é bem pequeno, né? Ele normalmente ali tem o tamanho de 5 décimos de diâmetro, né? Então, por isso a gente precisa de uma ponta bem mais fina, pequena, para poder acessar e fazer esse tipo de medição também, né? A MyScan Vision, ela consegue fazer medição também do diâmetro da agulha, o perfil da agulha, medição de cilindricidade e circularidade. A gente também consegue utilizar Quick Image nesse tipo de medição, que seria para medir o diâmetro da agulha. Também conta com essa tecnologia One Click, você consegue configurar também para esse dispositivo. E diferente da Quick Image que a gente viu anteriormente, a ilustração agora mostra uma mesa meio que se mexendo ali, né, automático. Isso porque a gente tem no modelo motorizado, né, ou seja, esse equipamento aí, ele consegue fazer o deslocamento da mesa no X e Y motorizado. O Form Trace Avante também aqui, para medição do perfil da agulha e medição de rugosidade, né? Então, a gente tem essas duas opções nesse equipamento, seria medição de contorno e rugosidade, e ele também consegue fazer medição em 2 sentidos, né? Para cima e para baixo. Isso é um diferencial desse equipamento aí que agrega valor, né? O Avante, ele também consegue fazer a utilização do kit Comic e tem todos os conceitos de Smart Factory e conexão com o Mesorlink para a indústria 4.0. Agora, falando do pistão, né, um componente que recebe grande força explosiva e altos níveis de temperatura, o pistão ele é responsável por transferir a potência da explosão para o eixo virabrequim por meio da biela, né? As partes do pistão são a ranhura dos anéis, o furo do pistão, e ali a gente tem o pino do pistão, né?
e os anéis, que seriam o anel de compressão, que serve para segurar essa exaustão, não deixar que o gás ele vaze, né, fora da câmara de combustão. O anel raspador, que serve para retirar o óleo que fica em excesso nas paredes do cilindro, e o anel de óleo para escorrer esse óleo para o cárter, né? Então, o funcionamento seria como este da ilustração. A gente tem um GIF aí, onde a gente tem a entrada do ar, né? Depois a gente tem a compressão, explosão e a exaustão ali, né? E tudo isso sendo controlado pelas válvulas. E o funcionamento seria justamente como esse outro GIF do lado, né? O movimento que o pistão faz em conjunto com biela e virabrequim. As características controladas são a medição de diâmetro, a largura da ranhura, circularidade, cilindricidade, perpendicularidade, medição de paralelismo entre as faces da ranhura e medição de rugosidade, medição de dureza também, né? Então, uma solução de medição seria uma máquina chamada MyStart 555, né? Essa máquina ela tem um diferencial que é uma estrutura preparada para automação, né? E a medição inline também, parecido com a MACV. Essa máquina ela pode ser alimentada por robô, ou seja, você consegue alimentar a máquina com peças através de robô, né? Ela conta com a tecnologia Absolute, né? Que é uma escala onde ela é resistente a poeira, líquidos, então esse tipo de sujeira não vai interferir na medição, né? E isso dá também a característica desse equipamento para ele trabalhar no chão de fábrica. A MyStar ela consegue fazer medição de até 7 características, que é a medição de diâmetro, largura da ranhura, circularidade, cilindricidade, perpendicularidade, paralelismo e rugosidade. Lembrando que para medição de rugosidade é necessário a troca do sensor. A gente coloca um sensor ali na máquina para fazer esse tipo de medição, né? Depois a gente tem o Round Trace Extreme, né? Que é um equipamento lançamento também da Mitutoyo. Ele faz 3 em 1, né? Que seria a medição de forma, contorno e rugosidade. Ou seja, ele consegue fazer medição de até 6 características, sendo ela a medição de diâmetro, circularidade, cilindricidade, perpendicularidade, paralelismo e rugosidade, né? Então, é um equipamento aí que tem bastante função e que você consegue fazer esses 3 tipos de medição: forma, contorno e rugosidade. O Former Trace Avante, né, medição de contorno e rugosidade também para esses 2 tipos de características. E depois o durômetro HR600, agora um pouquinho diferente a ilustração, né? Como eu tinha falado anteriormente, esse durômetro ele também consegue fazer conectividade dos dados de medição. E interessante desse modelo é que ele tem uma mesa que se movimenta em X e Y, que também você consegue fazer a alimentação de peças automatizadas com robô, conforme a ilustração abaixo, né? Então, a gente tem a esteira passando ali, o robô ele pega essa peça, coloca na mesa do durômetro, né? O durômetro ele faz essa medição, depois o robô consegue retirar essa peça do durômetro e voltar ali para a esteira, ou se essa peça ela estiver fora dos seus padrões ali, depositar em um outro local. Agora falando da biela, né, que é um componente que trabalha em conjunto com o pistão e virabrequim, a biela é responsável por transferir a força explosiva do pistão para o eixo virabrequim. As partes são o pé da biela, o corpo, né, a superfície da biela, que é essa parte interna, a cabeça da biela e o parafuso da cabeça da biela. O funcionamento, eu deixei os mesmos GIFs da peça anterior, porque basicamente ela trabalha em conjunto com o pistão e o virabrequim, e aí essas são os GIFs que dão o melhor exemplo de funcionamento. Ou seja, quando o pistão ele recebe aquela força explosiva, é a biela que é responsável por capturar isso e transferir esse movimento, né, essa força explosiva, para o eixo virabrequim. As características controladas são medição de diâmetro da cabeça e pé da biela, distância entre esses furos,
a medição de circularidade, medição de rugosidade e medição de dureza. Solução de medição para a biela, a gente tem a MAC Kogame. Essa máquina é um equipamento de medição tridimensional, né, bem diferente, porque esse equipamento de tridimensional, a gente pode dizer que ele é um equipamento compacto, né? Ele é um equipamento onde você consegue fazer instalação dele, por exemplo, também numa linha de produção, né? E ele consegue fazer as medições na sua peça. Claro que a peça ela precisa ser menor, né? Porque a capacidade da máquina ela não é tão grande, por isso a aplicação com a biela, correto? A MAC Kogame ela consegue fazer medição de 3 características, sendo o diâmetro da cabeça e pé da biela, a distância entre os furos e a medição de circularidade também. Aí, partindo para o Road Trace Extreme, a gente tem um equipamento que esqueci de mencionar anteriormente, mas tem uma enorme velocidade e precisão das medições, né? Esse equipamento ele é o mais que tem velocidade da linha de medição de forma, contorno e rugosidade, né? E aí a gente consegue fazer medição de até 3 características, que seria a medição de diâmetro, circularidade e rugosidade nesse único equipamento, tá? Os rugosímetros a gente consegue fazer medição com SJ 210, 310, 410, né? Vai depender muito da sua aplicação, qual o necessário para você utilizar. Lembrando que eles têm as conectividades de dados de medição com o sistema Wave, né? E agora, para a parte de dureza, a gente tem como solução o HV100, que também conta com conectividade dos dados de medição através do Wave. Esse equipamento ele tem esse opcional de tela de medição, onde você consegue ver ali a penetração, né? E posteriormente fazer essas medições. Falando agora do virabrequim, é um componente encontrado, né, em motores a combustão, também conhecido como cambota, girabrequim e árvore de manivelas. O eixo virabrequim ele é responsável por transferir o movimento retilíneo em movimento rotativo, ou seja, ele recebe aquele movimento, aquela força explosiva através da biela e transforma isso num movimento rotativo. As partes do virabrequim são os contrapesos, os furos de lubrificação, o moente, que é essa parte excêntrica do eixo, e o munhão, que é essa parte concêntrica do eixo. As medições normalmente realizadas no virabrequim são elas medição de diâmetro do moente munhão, raio do moente munhão, medição de batimento, medição de circularidade, cilindricidade, concentricidade, rugosidade, medição de posição angular dos moentes, uma vez que eles estão defasados em questão de ângulo, né? E a medição de dureza também. Para medição do virabrequim, a gente tem como solução a MAC 3A, né? Que é um equipamento que também consegue trabalhar no chão de fábrica, né? Inclusive, essa ilustração tem um virabrequim ali na máquina e ela está fazendo medição, né? E a gente consegue fazer medição de até 7 características com esse equipamento, sendo elas o diâmetro do munhão, o raio, medição de batimento. Então, a gente tem essa opção de fazer medição de batimento com máquina tridimensional também, né? A medição de circularidade, cilindricidade, concentricidade. Importante a medição de posição angular dos moentes. O Road Trace Extreme, né? Essa medição 3 em 1, forma, contorno e rugosidade. A gente consegue fazer medição de até 6 características, sendo ela a medição de diâmetro. Legal. Pessoal, vocês estão escutando bem? Vou fazer um teste aqui. Respondam com um ok aí, só para saber se estão ouvindo bem. Ok. Vamos seguir aqui. Ok, o Walter respondeu que ok. Perfeito. Cláudio, ok. Bom, então vamos continuar, vamos seguir.
o Round Trace Extreme, né? Esse equipamento, como dito anteriormente, 3 em 1, medição de forma, contorno e rugosidade, onde a gente consegue fazer a medição de 6 características, sendo medição de diâmetro, batimento, então, ou seja, esse equipamento aqui consegue fazer medição de batimento, né? Circularidade, cilindricidade, concentricidade e rugosidade. Tudo isso aí no Round Trace Extreme. Essa ilustração um pouquinho diferente da anterior, a gente consegue ver que tem esse opcional aí da mesa, onde você consegue fazer a utilização da controladora, do equipamento e o computador, né? Então, a gente tem esses opcionais aí no equipamento. O Form Trace Avant também com essa mesa opcional para o computador, né? Que você consegue fazer a medição de até 2 características, sendo ela a medição de raio e rugosidade. Uma coisa bacana também do Form Trace Avant, que ele tem essa possibilidade de inclinação na unidade de medição para mais ou para menos de 45 graus, ou seja, se tiver uma necessidade de inclinar a ponta de medição do Form Trace Avant por conta da peça, é possível fazer também. Além disso, ao invés daquele desempenho, a gente consegue colocar uma mesa que se movimenta, né, no movimento Y, e aí o equipamento ele se torna inteiro CNC, né, para fazer o tipo de medição sem interferência nenhuma humana. E, claro, se for necessário, né? Como no virabrequim não é preciso, você apenas fazer a fixação ali com o Mituto e o Comeg, ou apoiar propriamente no desempenho, consegue fazer esse tipo de medição. A característica rugosidade a gente consegue fazer com SJ210, 310 e 500, né? Onde é possível também a utilização de uma SPE para você poder fazer as medições inline com rugosímetro também, né? Então, a Mitutoyo conta com esse departamento, que é soluções para produtos especiais, onde a gente desenvolve alguns produtos que auxiliam nas medições, né? Lembrando que você consegue fazer a conectividade dos dados de medição do rugosímetro com o Wave. O durômetro HR600 para medição do virabrequim, né, a medição de dureza. Outra coisa bastante importante de informar é que o durômetro HR600 ele tem essa possibilidade de medição universal, né? Ou seja, a gente tem como fazer medição Rockwell, Brinell e Vickers com esse único durômetro, ok? Partindo para a parte do turbocompressor, que é um componente bem interessante, né? Que trabalha em conjunto com o motor e que tem como função utilizar os gases de exaustão como energia para dar mais potência e desempenho ao motor, né? As partes do turbocompressor são elas a saída do ar comprimido, né? Saída de gases da combustão, a turbina que fica no interior, a entrada dos gases da combustão, o compressor, o eixo comum e a entrada do ar ambiente, né? A gente tem ali, inclusive, a ilustração de um turbocompressor, né? Onde a gente consegue ver internamente a parte desse eixo, né? Que ele pega esses gases de combustão, né? Faz girar essa turbina, esse eixo gira, e aí você gira essa outra turbina, e é isso que faz com que a gente tenha maior potência e desempenho ao motor, né? Sem contar também no consumo de combustível, que você tem uma redução. É uma curiosidade, antigamente a turbina, né, o turbocompressor era utilizado só em carro esportivo, hoje você já vai ver aí na maioria dos carros a inserção do turbo, né? Justamente porque você tem esse desempenho no motor que ele não precisa ser tão grande, né? E tem essa questão de economia de combustível. Antes, você precisava de um motor enorme, né, para ter uma potência. Hoje, com o motor pequeno e o turbo, né, instalado junto, você tem a mesma potência, o desempenho, ou até maior do que um motor de grande porte, né? As características controladas no turbocompressor são elas medições de diâmetro, medição do perfil da hélice da turbina, a medição de cilindricidade,
medição de perpendicularidade, medição de planicidade da carcaça e medição de rugosidade também, né? Para esse tipo de medição, a gente tem a Strato Apex, né? Essa máquina aqui, um pouco diferente das outras tridimensionais que eu comentei, ela é uma máquina que ela tem uma ultra exatidão nas medições, né? Podendo chegar até 9 microns, né? Essa máquina ela consegue fazer a medição de até 6 características, que seria a medição de diâmetro, perfil da hélice, né? Que seria essa medição de perfil aqui conforme a ilustração, a cilindricidade, perpendicularidade, planicidade na carcaça e medição de rugosidade. Então, consegue fazer as medições de 6 características. Tá? O próximo equipamento, que também faz medição de 6 características, é o Round Trace Extreme, que já apareceu aí, bem famoso na nossa apresentação, né? Com essa velocidade e precisão em medições de forma, contorno e rugosidade. Ele realiza a medição do diâmetro, perfil da hélice da turbina, cilindricidade, perpendicularidade, planicidade e rugosidade. Ok? Bom, pessoal, então, vocês viram aí que em todas as apresentações, slides, apareceram esse selo Smart Factory, né? Eu gostaria de deixar essa ilustração que deixa bem claro o que seria isso, né? Então, a gente tem uma linha de produção, né? As esteiras aqui com peças, isso aqui me parece freio de disco, disco de freio, perdão, e aqui a gente tem blocos de motor, onde a gente encontra, né, a nossa Mach-V, né, a Mach-3A, mais estar trabalhando, né? Então, essa seria uma nova metrologia, né? Então, trabalhar já no chão de fábrica com medições inline, tirando o gargalo ali de medição, né? A demora nos resultados, enfim, e a dificuldade de tirar peças para levar em um laboratório para fazer medição. Que você faz tudo isso de uma vez, né? Então, isso seria a Smart Factory, a indústria 4.0 e as novas soluções de medição Mitutoyo, né? Pessoal, eu vou encerrar agora a minha apresentação, deixando aqui os meus contatos. Se vocês quiserem, podem tirar print disso aqui, posteriormente entrar em contato comigo se ficou alguma dúvida quanto à apresentação. Segue também os meios de contato da Mitutoyo, site, Facebook, Instagram e endereço, né? Queria informar que hoje é o meu aniversário, é um grande prazer, né? E um grande presente para mim ter a participação de todos vocês aqui. E sobre os equipamentos todos mostrados, se vocês tiverem interesse, entre em contato comigo. A gente já está recebendo visitas aqui na Mitutoyo, né? Claro, com todos os cuidados por conta do Covid, dessa pandemia do Covid, né? E agora a gente tem uma segunda parte da apresentação, que seria o lançamento da máquina Carbistrato com o Nelson. O Nelson ele vai aparecer aí. Opa, Nelson, tudo bom? Opa, Nelson, eu acho que o microfone está desligado. Desculpa. Parabéns, Francisco. Felicidade, saúde sempre, muita luz na sua vida, meu querido. Só que você tem uma surpresinha. Você tem um vídeo para apresentar. Nelson, eu não esqueci, não. Vai rolar aqui agora inédito aqui, que a gente vai mostrar um pouco da continuidade de Smart Factory e o Mesorlink também, que apareceu bastante nos slides, né? Bem lembrado, Nelson. Vamos compartilhar aqui. Então, pessoal, vou compartilhar com vocês agora o vídeo, né? Que também fala sobre o Mesorlink, que apareceu bastante na apresentação, e aí a gente consegue entender também um pouquinho, né, também dessa questão do conceito Smart Factory em conjunto com o Mesorlink. Legal. Então, a gente tem aí a localização da Mitutoyo, parte fábrica, né, onde estão os equipamentos de medição, né, ilustrando ali o showroom, onde estão os equipamentos, instrumentos de medição, e uma parte de monitoramento. Você vê que tudo isso em locais diferentes, né?
que seria o local da Carb, né, onde ela está fazendo medição. Então, um pequeno spoiler aí do que o Nelson vai apresentar. A gente está saindo aí da Carb. Até o showroom, né, onde estão localizados os demais equipamentos e instrumentos Mitutoyo, todos conectados com o Mesorlink, como a Carb, né? Então a gente vê aí os dados de medição, o durômetro, a HR600. Pessoal, então lembrando, se quiserem visitar a Mitutoyo, né, conhecer um pouco mais sobre esses equipamentos, especificações, dúvidas, catálogos, basta entrar em contato comigo com aqueles meios de contato que foram mostrados anteriormente. Então, aí o RA, né, o round test também fazendo medição, enviando esses dados de medição, o Avante, a MyStar, né, a MyStar fazendo medição a peça também. Todos os equipamentos ali conectados, né? Maki Kogame, medição da biela. Ali a gente tem uma gestão do Mesorlink no telão ali, mostrando todas as medições dos equipamentos. Agora a gente vai sair do showroom, né, e até um outro local, que é a sala de monitoramento, né, onde a gente tem acesso a todos esses dados de medição, né, tanto da Carb quanto todos os equipamentos que foram mostrados no showroom, né. Tudo isso aí você consegue fazer a visualização acessando de um outro local, tá? Então, a gente pode estar do outro lado do mundo, no Japão, consegue acessar os dados de medição de equipamentos que estão trabalhando aqui, por exemplo, no Brasil. Então, definitivamente finalizando a minha parte, o Nelson ele agora vai dar continuidade ao lançamento da Carb, né? E seria basicamente isso. Então, Nelson, tá com você. Ok, Francisco, muito obrigado pela apresentação e parabéns novamente. Bom, pessoal, retomando aqui, são 9 graus em Suzano, 90% de umidade relativa. É um frio incomum aqui na nossa região, mas eu acho que é uma temperatura ideal para atividade meteorológica. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, começar a minha apresentação aí do que é o lançamento da máquina Carb, né? A Carb é uma máquina horizontal, nós vamos ver isso aqui já na sequência. Deixa eu só acertar aqui a passagem dos slides. Ok, perdão, pessoal, vamos lá. A Carbstat é uma máquina horizontal de grande capacidade que foi desenvolvida para se aplicar em carrocerias. Essa máquina é para medir em chão de fábrica e laboratório com uma exatidão bastante alta e confiabilidade. Ela permite conectar sistema de monitoramento remoto. O Francisco já esclareceu um pouco aí do nosso conceito de gestão à vista, Mieruka, dito em japonês, que o Mesorlink permite. Essa máquina permite essa conexão também, com gestão de dados e diversos resultados de medição, tanto de medição geométrica, comparação de superfícies, né, através de digitalização por toque ou scanning, engenharia reversa e até com adição de multissensores aplicado em medição de rugosidade, laser, eventualmente até por câmera, né? A capacidade dessa máquina é uma máquina de grande porte, né? Uma máquina que tem 4.000 milímetros por 1.400 por 2.000, né? 4.000 em X, 1.400 em Y e 2.000 em Z. A gente diz que é uma máquina de alta exatidão para a categoria, né? Para essa categoria de máquina aplicada em carrocerias, que dá para medir até um ônibus inteiro, você ter exatidão de 18 mais 20 L sobre 1.000, não ultrapassando os 70 micron, exatidão bastante alta. A gente recebeu uma máquina dessa recentemente aqui em nosso laboratório em Suzano,
Instalamos essa máquina 2 semanas atrás, fomos fazer a calibração e tivemos a grata surpresa de encontrar a linearidade de 3 micron, uma repetibilidade entre 2 e 3 micron. Então, apesar da especificação, que já é bastante alta, de catálogo C18, uma máquina nova, recém-instalada e ajustada pela Mitoyo, fica muito menor que dentro de 1/3 médio dessa exatidão. Então, a gente aposta na exatidão da máquina como um diferencial e estamos à disposição para fazer testes, já que temos esse equipamento aqui em solo nacional. Existem outras máquinas desse tipo, de categoria mais comum, tanto na linha da Mitoyo quanto de outros, aí a exatidão realmente é um pouco menor. O destaque realmente da máquina, essa é a máquina que está instalada aqui exatamente, né? Medindo aqui uma carroceria de máquina agrícola, ela pode medir até essa aqui que está 4 por 1.400 por 2.000, mas temos modelos diferenciados até 8.000 por 1.600 por 2.000. Então, realmente é uma máquina de grande capacidade, como eu comentei, dá até para medir o chassi, a carroceria de um ônibus inteiro, né? Aqui o posicionamento da máquina em relação a outras soluções metrológicas que a Mitoyo já desenvolveu há muito tempo, né? A máquina que nós estamos tratando está aqui, uma máquina tipo layout machine ou de braço horizontal, pode ser usada em aplicação única ou dual, onde você pode ter 2 colunas, uma de cada lado, trabalhando em simultaneidade. Ela é aplicada em medição de carrocerias, peças de modelação, modelos de automóvel e peças de grande porte em geral. À medida que a exatidão avança, se for medida muito mais alta que a possível de medir nessa CARB, nós vamos para a esquerda numa máquina chamada Gantry, que é um formato típico, na série da Mitoyo chama-se falso Apex, um formato típico para instalação com portal, só que sem desempenho, né? Essas máquinas são muito interessantes também, porque permite colocar peças de altas tonelagens, peças de 7, 8, 9 ou mais tonelagens, você pode pôr direto no solo, e aí para ferramentas e peças usinadas de muito maior exatidão, você vai aplicar uma Gantry. Então, tirando essa maior classe de exatidão de uma Gantry, que é uma máquina de um investimento muito maior, a melhor solução custo-benefício para peça grande com alta exatidão é a CARB que nós estamos apresentando aqui. Depois a gente evolui aqui para máquinas de laboratório convencional, onde a gente fala hoje em dia numa máquina comum em 1,7 microns, tendo máquina de 0,9, tendo máquina de 0,3, quando se fala de ultra exatidão, que é o caso da nossa Legex, que temos instalado aqui no nosso laboratório em Suzano. E mais que isso, né, em termos de tamanho e mobilidade e menor exatidão, nós temos a linha de braços e traçadores calibradores antigos que a Mitoyo trabalhava antes, chamado CP. Todos esses podem ser conectados a vários sensores, laser, câmera, outras formas de digitalização, já existem soluções com interferometria de luz branca, que pode ser posto num cabeçote adaptado na máquina, e substituindo dispositivos e fixadores em geral. Aqui dá para ter uma outra ideia aqui de comparação dessa máquina que nós estamos falando aqui, a CARB, com coluna robusta, e uma máquina mais comum de ser vista. Se você for visitar montadoras, estamparias pelo Brasil afora, você vai encontrar muita máquina dessa, máquinas de coluna, mas de categoria comum, né? Então, são máquinas que têm exatidão muito maior que 90, 100 microns, né? Aqui na CARB, a gente está falando, no pior caso, do maior eixo dela, 70. Se for medições menores, você vai encontrar 15, 20 microns, dependendo da característica que você está medindo, né? E aqui exemplos de aplicação dela de carroceria, aqui uma parte de um carbore, que é a carroceria do carro antes de pintar, aplicação em modelação, injeção de plástico, enfim, diversas peças automotivas. Uma característica importante dessa máquina, devido ao seu grande porte em movimentação e em velocidade, é a segurança. Ela é embarcada com 2 recursos interessantes. Um é um sensor a laser anticolisão, né, é uma tecnologia que é instalada dentro do eixo Y, onde tem a flange do cabeçote, onde vai o sensor. A qualquer hipótese de colisão ou algo que interrompa, cause uma resistência, esse laser vai ser movimentado, vai levar
uma imagem ótica até o fim até um espelho que está no fim do eixo, e ele imediatamente vai parar a máquina, evitando maiores desgastes ou algum outro tipo de problema maior. Outra coisa muito importante em termos de segurança são os sinalizadores luminosos e sonoro, né, que a gente tem na máquina, que dá alertas de segurança diversos. Por exemplo, se você tiver a felicidade de a máquina estar sendo usada e colidir com alguma coisa, ela vai acender a luz vermelha, começar a girar, né, aquela luz, e soltar uma sirene bem alta para avisar todos que estão ao redor que um incidente aconteceu. Esse alerta é aplicado em outros eventos de segurança também, além de colisão, como eu falei. Tem uma característica importante da máquina que permite muito, facilita muito a instalação dela num piso, é que essa máquina é inovadora na forma de posicionar e fixar. A base dela é apoiada em apenas 3 pontos, né? Acho que todos lembram do princípio de Arquimedes. Isso gera um plano perfeito, né? E não há necessidade de chumbá-la no chão, né? Isso tem várias vantagens. Uma das vantagens da máquina ser apoiada em 3 pontos é que você facilmente muda de lugar. Então, amanhã depois você tem necessidade de um rearranjo de layout de fábrica, você precisa colocar essa máquina em outra posição. Nós estamos falando de uma indústria 4.0, onde tudo se modifica, os processos mudam muito rapidamente. É fácil você reposicionar essa máquina, com 1 ou 2 dias de trabalho, você já faria isso sem ter que trabalho de alvenaria, uma coisa mais complicada, típico de máquina grande desse tipo. E também permite maior exatidão. Porque, no geral, uma máquina que é fixada em vários pontos, você trabalha com um ponto de origem fixo e os outros flutuantes, que é para onde o eixo da máquina dilata, né? E esse arranjo com muitos pés, além de ser bem trabalhoso de instalar e chumbado no chão, ele diminui, né, sensivelmente a exatidão. Não daria para construir uma máquina com essa classe de exatidão com esse sistema tradicional. Por isso que a Mitoy desenvolveu o sistema de apoio simplesmente em 3 pés. Aqui dá para ter uma ideia da foto real da máquina que está aqui, né, com o sistema de apoio. Esse é um dos pés do barramento da máquina. A gente tem aqui 1, 2, 3 pés nessa estrutura, onde você consegue perfeitamente apoiá-la e ter esses benefícios que citamos agora. Aqui, em termos de curiosidade, as dimensões dessa máquina instalada, que não tem, na verdade, é uma legenda, mas para você ter uma ideia de escala entre a instalação com uma coluna, onde é uma aplicação comum, e com 2 colunas, que é a aplicação dual, onde você pode medir, por exemplo, uma carroceria de um caminhão ou ônibus dos 2 lados ao mesmo tempo, né? Inclusive, no passado, desenvolvemos até a aplicação que, enquanto uma digitalizava, a gente usava o sensor a laser de um lado, a outra usinava um modelo, né? Então, você poderia pegar uma peça que você quisesse copiar, digitalizando ela, e a outra usinando. Não, isso é uma aplicação muito especial que fizemos, não é típica, né? Mas é uma possibilidade de trabalhar conjugando 2 colunas. A maior parte dos trabalhos usando 2 colunas é realmente para medir carroceria de ônibus, caminhão, eventualmente até um automóvel. Em termos de aplicação, a gente colocando ela no mapa de aplicação, onde nesse eixo aqui tem exatidão, e nesse eixo horizontal a capacidade, né? Aqui a exatidão aumenta para cima e a capacidade aumenta para a direita. Nós temos uma série de soluções, né? Começando lá em cima da mais exata possível, a LEGIC, 3 décimos de milésimo. Depois vamos para a Strato, que é uma máquina de 9 décimos de milésimo. A Crista Apex S, que agora está sendo substituída pela Crista V, que é uma máquina de 1.7 micron. Mais para baixo aqui já temos uma máquina de menos exatidão, 2.3, mas é de alta velocidade, porque é para aplicação inline, com compensação de temperatura até 35 ou 40 graus, dependendo do modelo. E a gente vem para as máquinas maiores aqui, as que passam de 3.000 milímetros e vai embora até 8 metros. Na verdade, fizemos até de 13 metros já máquinas desse tipo. Aí nós temos a Fálcio, que é uma gantry de uma boa exatidão. Quanto que é uma boa exatidão para uma máquina desse porte, acima de 3.000 milímetros?
4, 5 microns é uma excepcional exatidão para uma máquina desse tamanho aqui, da Gentry. E mais um pouquinho para baixo, a máquina que nós recebemos e temos para demonstração aqui, a Carb Stratum. Dentro dessa categoria de 20, 18 mais 20L sobre 1000, que a gente comentou agora há pouco. E aqui algumas aplicações típicas, né? Peças usinadas, que nem as de aerogerador, peças aeronáuticas, implementos agrícolas, carrocerias de caminhão, chassis de automóvel, é típico, né? A aplicação de chassi de automóvel, carroceria inteira, o carbore, peças injetadas plástico, e uma aplicação, lógico, é substituir aqueles modelos obsoletos de calibradores traçadores de altura, que na verdade são, de certa forma, são os bisavós dessas máquinas, né? Quando começou os princípios tridimensional, a tridimensional foi desenvolvida a partir de um calibrador traçador de altura que foi adicionado um terceiro eixo. Nessa época não existia software, contador, nada. Depois foi se desenvolvendo. Como isso ainda existe no mercado, instalado em algumas empresas, essa é uma solução boa para substituir esses modelos obsoletos. Aqui alguns campos de aplicação, né? Peças estampadas, lógico, menor exatidão, ferramentaria e modelação, porque de peças grandes, né? Não aquela ferramentaria microgeométrica, ferramentaria de peças grandes, peças injetadas plásticas e metálicas, né? Hoje já tem injeção de multimateriais, de peças plásticas, forjadas, fundidas, usinadas, sim, de grande porte, né? Aquelas usinadas de grande volume, vidros e anteparos, é muito comum medir anteparo de ônibus nessa máquina, sistema de ar-condicionado, quando são peças grandes, peças estruturais diversas. Aqui a gente entra para várias indústrias que têm peças estruturais, aeronáutica, petróleo, indústrias de construção, enfim, qualquer indústria que tenha peças estruturais de grande porte, repleta de nervuras, que precisam ser medidas, a gente tem solução com a Carb. Os setores mais comuns em automóveis, caminhões, aeroespacial, agrícola, que vem crescendo no Brasil, acho que o pessoal tem acompanhado as notícias, né? Principalmente com exportação do nosso resultado agrícola aí. Aerogeradores, indústria de máquinas, navios com a construção de estaleiros e óleo e gás, que basicamente é a cadeia da Petrobras e todos os seus fornecedores. Aqui alguns exemplos de peças, né, conhecidas por ser medida nessa máquina, que são as peças que compõem o carbore, que é a carroceria do automóvel. Primeiro, uma das mais conhecidas é o suporte frontal, porta traseira de automóvel, eixo traseiro, suspensão traseira, o assoalho em si, underbody, né, que algumas empresas chamam tecnicamente, bandeja de suspensão, módulo frontal, trilho, e enfim, e o carbore, o corpo do carro em si, a carroceria sem pintura, tá, pessoal? Quando a gente fala carbore, a gente fala do carbore na cor do metal, né? Aquela cor prateada, sem pintura. Aqui é um exemplo de aplicação dual, onde você vê um automóvel apoiado em alguns pontos de apoio e a medição sendo realizada dos dois lados. Nesse exemplo aqui está pequena a imagem, mas à direita está sendo medido geometria, com sensor de toque em uma ponta longa, à esquerda está sendo medido digitalização com laser, né? Ela pode trabalhar com trabalhos correlacionados ou trabalho totalmente diferente, aproveitar o tempo e fazer a medição de duas grandezas diferentes com mais velocidade. Aqui é o nosso sensor a laser, a linha Surface Magic, que você pode aplicar nessa máquina para quê? Para comparar modelos contra CADs, para digitalizar a superfície, para desenvolvimento de engenharia, enfim, para pesquisas, e outras atividades que exija você reproduzir uma superfície com bastante exatidão, velocidade, de forma automática, né? Você imagina, muitas empresas usam braço para fazer essa atividade, e os braços dependem de uma pessoa, ele depende de um operador o tempo todo. Essa é uma máquina CNC que você programa, ele vai fazer digitalização de uma extensa área mensurável, completamente automático. E vai ter como resultado relatórios desse tipo, né? Ou comparando contra modelos matemáticos dimensões, ou, eventualmente, usando isso para uma engenharia reversa, um desenvolvimento de projeto, atividades de engenharia, etc. Outra aplicação muito interessante da Carb
É a aplicação aeronáutica, obviamente, né, olhando um avião que tem 60 mil peças, muitas são grandes, principalmente as peças de fuselagem, que são estruturais, as estruturas em si mesmo, que tem em vários locais no assoalho e tal, e a asa, né? Essas peças aqui são peças que têm porte e que têm uma exatidão necessária para ser aplicada uma carga estrada. Outro segmento interessante, eu comentei rapidamente, detalhando um pouco mais, o segmento de agricultura e construção, né? Isso vem crescendo nos últimos anos com o próprio desenvolvimento da nossa agricultura de exportação. Automóvel, moto, ônibus, máquina agrícola, mineração e construção pesada entra nesse bojo de aplicações aqui, onde você tem grandes peças, muitas forjadas, fundidas, com partes usinadas, montagens com muitas furações, né, articulações diversas. Tudo isso tem que ser mensurado muitas vezes com a aplicação de GD&T até, né, isso se desenvolveu. Quem olhava essas máquinas como antigamente como máquinas brutas, se você conhecer a engenharia embarcada que tem hoje, você vai ver que isso ficou no passado. Essas máquinas têm muita tecnologia e tem muitas peças de altíssima responsabilidade metrológica, né, por questões de performance, produtividade, às vezes até por segurança, elas têm que ser mensuradas com alta exatidão. Os aerogeradores também está em pauta aí recente, né, mundial, né, mais do que nunca, né, com o fim dos combustíveis fósseis, a aplicação de formas renováveis de energia. Uma delas é a energia baseada no vento. O Brasil tem amplo espaço para isso, né, devido somente aos campos de vento que a gente tem no norte e nordeste do país. Então, essa indústria de aerogeradores está florescendo e tem muitas peças de enorme porte, né, às vezes nem são grandes, são enormes as peças, rotores, a nacelle, que é uma parte onde vai o controle do giro dela, a torre em si, as pás e os hubs, que são enormes peças fundidas e usinadas, onde se faz conexões, né? O hub é onde você conecta essas hélices aqui, ó, né? Por isso que eles chamam um hub. Todas essas peças enormes, elas são possíveis de serem medidas numa carb se a exatidão exigir. Lógico que se não tiver exatidão, não faz sentido aplicar uma máquina dessa capacidade. Peças de motos, né? Dispositivos de solda, aí você vislumbra, né? Não é só em moto, qualquer dispositivo de solda, você tem que fazer inspeção de peças grandes, soldadas, tipo escapamento, chassis, garfo, quadros inteiros. Aí aqui o exemplo de moto, isso se aplica à bicicleta e outras espécies de veículos especiais, triciclos, outros monomotores que têm aplicação, talvez estruturas de barco, é que essa indústria não existe muito no Brasil, né? Em termos de produção de escala. Existe uma indústria mais artesanal, assim, para isso. As peças de estaleiros, né, são diversas, né? Eu pus aqui só uma amostra desse projeto aqui da Marinha Brasileira, que é a Fragata, projeto Fragata, onde estão sendo construídos dezenas de navios para a nossa proteção, e tem muitas peças enormes que estão sendo construídas no estaleiro. Está lá sendo construído em Santa Catarina esses navios, e ali tem aplicação para medição de uma carga, com certeza. São várias empresas diferentes que fazem esses sistemas, desde o sistema de casco, a lateral, conversa, né? Tudo isso tem estruturas, e essas estruturas hoje já exigem medição metrológica também. Os injetados plásticos, a peças muito comum de você reconhecer para medição de carga, são peças plásticas de grande tamanho. Normalmente elas são acabamentos de caminhões ou para-choques, né? Se for de carros pequenos, você pode medir numa máquina comum, mas um caminhão que tem uma frente grande ou um acabamento dentro de uma cabine grande, já é aplicação suficiente para uma máquina horizontal desse porte. E algumas outras aplicações diferentes, né? A gente tem aplicações aí em implementos agrícolas, carrocerias. Eu coloquei aqui para ilustrar um pouquinho uma árvore de Natal, que é um sistema aplicado na extração submarina de petróleo, né? A Embraer compra de seus fornecedores e instala em campos de petróleo. São máquinas enormes, né? Super complexas, e tem peças de alta exatidão
menores, que mediria-se numa máquina comum, e tem peças de exatidão maiores, que só uma Carb poderia estar medindo. Deixa eu passar um filmezinho aqui para vocês, para a gente... Deixa eu mudar de tela aqui um pouquinho, para a gente... Aqui. Eu vou passar um filme para vocês verem a máquina funcionando. Essa máquina está aqui no nosso showroom, pessoal. Está à disposição para fazer demonstração, para vir ver, para teste. Lógico, nós estamos seguindo um protocolo sanitário anti-Covid. A gente pede aí que siga algumas regras, preencha o questionário, use máscara, álcool, eventualmente, nesse momento ainda um teste pré-Covid. Daqui a pouco não vai precisar mais disso, mas a máquina está à disposição para ser vista. Quem não puder vir, pode enviar peças ou solicitar demonstração, fazer uma solicitação, uma demonstração por vídeo, e vocês vão entender como a máquina funciona. Deixa eu rodar o vídeo aqui para a gente ver. Espero que esteja tudo ok com o vídeo. Nossa produção, se tiver algo errado, diga. Vamos lá. Esse é um vídeo que a gente fez hoje de manhã, um vídeo, vamos dizer assim, caseirinho, mas é um vídeo que dá para ter uma ideia do que é a máquina, principalmente da sua grandeza. Vocês vão verificar aí, logo que iniciar, que passar esse universo de soluções da Mitoy, iniciar o filme, a gente vai verificar as possibilidades na máquina. Aí a máquina, né, é uma máquina bastante alta e veloz, né? Ela trabalha com mais de 500 milímetros por segundo de deslocamento. Na hora de medir, vai até 3 milímetros por segundo. Dá para vocês verem ela medindo um teto aí da cabine, né? Ver que o deslocamento é bastante alto. Aqui nós temos a solução completa e a capacidade do curso efetivo, né? Realmente, eu já encontrei muitas máquinas dessa, da Mitoy, ou instalada em indústrias, e nunca vi uma máquina com essa velocidade, o tamanho dela. Uma máquina muito rápida, dá para ver como ela se desloca. E ela tem espaço aberto, né? Isso facilita o acesso, a entrada, retirada, colocação de peças, reposicionamento eventual do sensor, né? Às vezes, quem não tem muita experiência com tridimensional, pensa que é mais difícil de usá-la porque ela mede por um lado só. Mas é possível colocar extensões grandes, né? É possível combinar duas colunas. E, no caso extremo, até é possível colocar uma mesa rotativa que gire uma peça, se houver importância para medir dos dois lados, sem ter que tirar a peça do local, né? Não é impossível de se instalar a mesa rotativa numa máquina dessa. Aqui a gente vê o sensor por dentro, né? Aí ele está com a ponta até comum, pessoal, mas nós temos soluções de ponta de 800, possivelmente até 1000 milímetros, a gente conseguiria fazer uma extensão de ponta de toque ou scan, com um sensor tradicional. Ainda é possível colocar os sensores, multissensores, né, que dá para instalar rugosidade, dá para instalar sensor de imagem, dá para instalar sensor a laser. Inclusive, pessoal, nós temos um sensor a laser aqui em nosso showroom, ele está instalado em outra máquina, a gente pode ter duas máquinas, muito melhor. Então, quem quiser ver a máquina, conhece a máquina fisicamente com sensor de toque scan por varredura, e se quiser ver o laser, nós temos instalado numa outra máquina que resolve essa questão. Logicamente, se precisar de um teste, uma prova de verdade, um test driver, a gente instala o sensor a laser aqui e faz a aplicação também nessa máquina. Carb Strato é a série dela, né? A gente aqui está falando muito do tamanho, porque é uma coisa rara ter uma máquina dessa em estoque ou showroom, entrega imediata. Então, a gente está falando dessa 40, 14, 20, mas temos máquinas bem maiores, né? Bem maiores. Pessoal, basicamente, a minha apresentação era essa. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Espero que vocês tenham entendido a velocidade da apresentação, porque nós fizemos velocidade, uma apresentação 2 em 1, né? Uma apresentação de soluções de medição automotiva, e dentro demos uma encaixadinha para falar da Carb. Então, eu procurei ser mais breve nesse assunto, já que o Francisco tinha dissertado a parte mais essencial. A gente fica à disposição para tirar qualquer dúvida. A gente agradece a presença de todos. Espero vê-los em breve aí, com saúde e disposição para retomar os nossos eventos presenciais, nossas conversas,
nosso fomento e disseminação da metrologia, e principalmente vir conhecer a Carb. Quem quiser vir tomar o café, o Francisco paga. Eu tô duro, mas o Francisco, eu sei que ele está bem, ele paga um bom café para vocês podem vir visitar a máquina. É isso, Francisco? Tá certo, é isso, exatamente isso, né, Nelson? Então, a Carb, em seguida aí do evento, apresentação de soluções para medição automotiva, somando, né, nessa parte, justamente com a medição de carroceria, né? E não só isso, também como outros segmentos da indústria também, né? E precisando de qualquer material com especificação da máquina, entrar em contato comigo, com o Nelson, com o time de engenharia de aplicação, estamos aí prontos para receber todos vocês, né? E o café vai estar pago sim. Então, pessoal, é isso. Encerramos aqui por hoje. Agradecemos imensamente a presença de todos e aguardamos aí para o nosso próximo evento, para o nosso próximo webinar. Esperamos que esse momento de pandemia passe o quanto antes e aí que vocês possam aí estar visitando a Mitutoyo, todo mundo junto, num próximo evento, né? E visitando o showroom, conhecendo os equipamentos. A princípio estamos aí com a capacidade reduzida, né, de pessoas aqui para visitar, mas assim que isso acabar, vai ser possível que todos venham e todos possam visitar e conhecer os produtos Mitutoyo. Tchau, pessoal. Um grande abraço. Até mais. Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.